professor João Batista de Jesus Félix, da Universidade Federal de Tocantins, de Tocantinópolis, e o professor Eustáquio de Brito, da Universidade Estadual de Minas Gerais, mas me parece que ele não chegou, ou não veio, pelo menos não chegou até lá. De qualquer forma, a gente vai iniciar então com a fala do Batista, e só para fazer uma apresentação breve, até onde eu sei. O Batista é uma das lideranças reconhecidas do movimento negro nacional, militante antigo do movimento negro paulista, e fez o curso de formação na USP, doutorado em antropologia na USP. O trabalho de pesquisa dele é com hip hop, identidade, juventude negra. É um dos responsáveis pelo Cineclube da Universidade Federal de Tocantins. E atualmente, onde ele é professor, né, da Universidade Federal de Tocantins. Então ele tem, como a gente não tem outro participante da mesa, né, o Batista teria aqui um tempo livre, nós temos até às 18 horas, então teria um tempo, pelo menos uns 30 minutos para fazer uma exposição, depois a gente abre para uma discussão. E agradecer para a presença de todos vocês. Esperamos que seja um período de debate bastante enriquecedor para nós todos. Boa tarde, pessoal. Quando me perguntaram o que me interessaria participar de que mesa, eu até propus essa, né, e acho que o título está bastante feliz, Juventudes e Identidades, né, como o Carlão, vamos aqui, nós somos militantes de ser professor doutores, nós somos militantes há muito tempo, nos conhecemos há muito tempo, nós vamos tratar informalmente, né. Mas como o Carlão disse, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado no hip hop, e quando eu militava no movimento negro unificado, mais ativamente, eu começou a aflorar algumas dúvidas sobre essa questão de identidade, né? Porque o movimento negro, ele propõe uma identidade para uma parte da população brasileira, né? E essa identidade, obviamente, ela é uma identidade proposta, é uma identidade que o movimento negro diz como é que ela se constitui. E o que me deixava muito como é que eu posso dizer, apreensivo, preocupado, era de ver algumas incongruências, né, do tipo, o movimento negro dizia, olha, o candomblé é religião negra. E óbvio, se ele está dizendo que o candomblé é uma religião negra, o pressuposto básico é que os militantes do movimento negro frequentassem o candomblé, o que não era o caso, né? A maioria não frequentava o candomblé. Ele dizia, capoeira é uma cultura negra, e a maioria dos seus militantes não praticavam capoeira. Samba é uma cultura negra, e a maioria dos seus militantes não desfilavam em escola de samba. E aquilo me deixou um tanto quanto apreensivo, como é que pode essa questão? Na graduação eu fiz ciências sociais, quando foi oferecido uma disciplina sobre identidade, eu falei, eu vou fazer porque eu queria discutir como é que a parte da ciência, a antropologia, pensava e via e que explicação ela dava para o que é esse fenômeno social chamado identidade. E lá a gente começa a ver que a identidade não é uma coisa fixa, que a identidade é construída e que você tem várias formas de ter identidade, que as pessoas, você não tem só uma identidade, você
às vezes usa algumas identidades, e você começa a falar, pô, interessante, né? Aí o que eu tentei fazer? No meu mestrado, eu fui estudar baile black de São Paulo. Eu peguei 2 bailes de 2 equipes, que eram as maiores da cidade no período, lá de São Paulo, que era a Chic Show e a Zimbábue, e eu fui fazer um trabalho de campo nela. Qual era a minha ideia? Eu queria saber por que é que na cidade de São Paulo, que é uma cidade que não dorme, e aqui é muito interessante falar cidade que não dorme, né? Porque eu venho aqui para o congresso do Compene e descubro que Belém dorme, né? Depois das 11 acabou Belém. Não tem como você ter uma vida em Belém. Em São Paulo não, você pode ficar 24 horas ligado. Você tem sempre em algum lugar alguma coisa funcionando. Mas por que numa cidade que você tinha, e tem uma diversidade absurda, você tinha uns locais que eram frequentados exclusivamente, quase que exclusivamente, melhor dizendo, por negros e negras. E aí eu até falei para minha orientadora, eu quero discutir lá para saber por que as pessoas vão a esse baile, o que faz com que essas pessoas, esse baile, só atraia uma parte da população de São Paulo e não a outra. E aí, né, indo para o baile, eu estava... Qual era a ideia? A ideia era descobrir o que era o baile black, que música tocava, o que as pessoas gostavam. Eu não tinha uma ideia que eu pudesse aprofundar como acabou acontecendo. Porque eu comecei a chegar no baile e perguntar para as pessoas, por que você vem ao baile? Aí a pessoa dizia, porque é legal. Mas por que é legal? Porque é joia, porque é joia. Eu até passei no início ser considerado um cara chato, né? Porque você fala, pô, como você é chato, eu tô falando para você. Eu falo, mas você não está me respondendo, né? Eu quero saber por que é legal, por que é joia, porque... E eu tirei disso, gente, não foi nem dentro da academia, eu aprendi essa abordagem de pesquisa trabalhando como pesquisador de mercado, né? Que eu fazia pesquisa sobre sabão em pó e chegava lá assim, por que a senhora gosta desse sabão em pó? Porque ele é bom. Mas por que ele é bom? Porque ele é legal. Por que ele é legal? Porque ele limpa bem a roupa. Pronto, é isso. Então a senhora gosta porque ele limpa bem a roupa, né? Porque ele faz pouca espuma. E aí os caras falavam pra gente, vocês têm que tirar esse negócio. E quando eu comecei, aí as pessoas começaram a dizer, eu venho aqui porque eu me sinto bem. Opa, não é legal. Mas por que você se sente bem? Porque eu estou entre iguais. Porque aqui eu não sou discriminado. Então, aí eu falei, opa, então de repente você começa a descobrir que as pessoas iam para o baile não por uma questão de única e exclusivamente dançar. Elas iam para o baile porque lá elas exerciam uma identidade que dentro da cidade de São Paulo elas eram extremamente reprimidas. Elas podiam dentro do baile ser negras. Elas podiam dentro do baile estar naquele local, né, e ter uma certa relação com as pessoas bastante interessante. E lá eu descubro, por exemplo, eu estava indo para o baile e eu estava falando isso ontem no CONEAB, foi ontem, né, CONEAB? Que nós temos, eu sou militante do movimento negro, mas eu também agora sou também um pesquisador, né? Então tem um momento que eu sou pesquisador e tem um momento que eu sou militante, né? E aí, quando eu fui, eu ainda estava meio assim. Então eu vi aquele bando de negros, eu falei assim, pô, eu quero saber quem é o herói deles. E que herói que eu imaginava que ia sair? Negão militante, movimento negro, Zumbi dos Palmares, né? E aí, quando eu vou descobrir quem saiu o herói, durante um certo tempo, saiu Sarney, Tiradentes, Sarney, Tiradentes, Duque de Caxias. Ou seja, uma coisa assim que eu ficava abismado. Mas o herói da minha pesquisa virou o Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna morreu durante a minha pesquisa. E depois da morte dele, ele praticamente
ficou uma unanimidade. E o que me chamava mais a atenção era, aquele público não assistia televisão. Logo, aquele público não via a Fórmula 1, mas aquele público se identificou com o Ayrton Senna. E não se identificou com o Zumbi. Zumbi praticamente não foi citado, né? E aí, quer dizer, eu falava, pô, os caras vêm pro baile para exercer a sua identidade negra, mas o herói deles não é um negro. E, pelo menos eu colocava, e é uma coisa muito interessante, porque quando você vai para um campo, você está falando com a pessoa, apesar de você tentar pensar que você está se anulando, você não está. Então eu perguntava, pô, a pessoa está perguntando para um negro está perguntando, vai que incentiva que elas falem Zumbi. Ninguém fala que é Zumbi, né? Então, eu tenho muitas outras coisas para falar para vocês, eu vou dar encurtada. E outra coisa, eu perguntei, vocês conhecem o movimento negro? E foi para mim assim um momento emblemático, né? Porque 90% não sabiam que era o movimento negro, né? E aí fica aquela coisa, eu perguntava militante antigo, você conhece o movimento negro? Eu estou quase perguntando, você sabe o que eu pratico? O cara disse não, né? E aí eu perguntava, vocês acham que existe racismo no Brasil? Sim, né? Então você está diante de uma população negra que constrói essa identidade negra, mas na hora dela se ver dentro da história do Brasil e de pensar em um herói, ela não tem como referência um herói que o movimento negro construiu, e ela não conhece o movimento negro, mas ela legitima a luta do movimento negro porque ela diz que existe racismo no Brasil. E aí você fica assim, mas como é que é isso, né? Porque a minha resposta, você não tem uma forma única de identidade, né? E mesmo quando eu estou fazendo a pesquisa no baile e depois eu vou fazer no hip hop, você não pode falar em juventudes, não dá para falar de forma singular, né? Tem muita gente que faz estudos de juventude e fala juventude. Não é possível falar de juventude. Você tem que falar de juventudes. Por quê? Porque você tem dentro da sociedade várias formas de você se expressar, e o que as pessoas precisam começar a pensar é que essa variedade ela não está disseminada só num grupo, ela está disseminada em todos os grupos. Como a gente estuda a questão do negro, as pessoas ficam juventude negra, mas o que é a juventude negra? Ela é complexa, ela é composta de várias categorias e formas, que tem vários valores, né? E às vezes são conflituosos e às vezes não. Mas isso também vale para a juventude branca, né? Isso vale para a juventude indígena. O que as pessoas precisam entender é, quando a gente fala nessa coisa, se você está fazendo um recorte, e esse recorte ele está privilegiando os negros, então você vai falar da identidade, das juventudes negras, mas nunca pensando que aquilo é fechado. E qual é a grande questão? E eu gostei dessa mesa, porque não é só juventude, juventude de identidade, né? O que é ser negro no Brasil? Tem um professor, o professor de Sociologia da USP, como é isso? Está na minha frente, ele está aqui na minha frente, professor, não, o que era secretário da Ampox? Flávio Perucci. Ele escreveu um livro sobre mulheres, que foi premiado, não sei se você chegou a ler, que ele vai dizer que não existe também a questão feminina, que não existe só a mulher, né? Que dentro da questão da mulher, você tem várias categorias, tem momentos que você tem grupos de mulheres brigando, entrando em conflito com interesses diferenciados. E o que acontece também, quando nós vamos pensar, a questão do negro, né? Quando eu termino a fazer a pesquisa, a primeira coisa que eu
começo a destacar é, eu não posso dizer que eu pesquisei e tirei uma conclusão sobre o que é a juventude negra paulistana. Por quê? Porque eu não cobri todos os negros jovens de São Paulo. Eu cobri uma parte. Eu cobri 2 bailes. Um era um baile cosmopolita, né? Que era o baile da Chic Show, que ficava numa cidade, num bairro quase central de São Paulo, que é o Barra Funda, e que passava uma linha de metrô, tinha próximo dela uma linha de trem e várias linhas de ônibus, né? Então vinha muita gente de vários municípios de São Paulo que frequentavam o baile da Chic Show. Enquanto o outro baile que eu pesquisei, o da Zimbábue, era na zona sul de São Paulo, que é a zona mais marginalizada, né? Fazendo assim, mas se rivalizando com a Zona Leste. É da onde surge o grupo de rapper Racionais MCs, né? Do lado não só do Capão Redondo, mas do Jardim Ângela, que as pessoas diziam onde tinha mais boteco do que igreja, né? Jardim Ângela, que era uma coisa dramática, que todo dia você tinha um assassinato em um bairro, né? E as pessoas morriam todo dia, a imprensa não ligava, saía no Gil Gomes e no Guafanajá Azad e ninguém tinha drama nenhum. Precisou uma menina branca, estudante de odontologia, ser assassinada na saída de um barzinho na Vila Madalena, né? O pessoal descobriu que havia violência na Zona Sul, né? E aí vem o Racionais e colocam Pânico na Zona Sul, e depois ele vem com a outra música, Um Homem na Estrada. Aí as pessoas se assustam, as pessoas morrem no Brasil, em São Paulo. Morriam já antes, e o Racionais surge por conta disso. Eu não falei dessa juventude, eu falei da juventude que frequentava 2 bailes blacks. E eu tive que colocar que eu falei da juventude que frequentava o Zimbábue e a Chic Show. Existiam várias outras equipes de bailes. E havia diferença entre os frequentadores dos bailes da Chic Show e frequentadores dos bailes da Zimbábue. Quem frequentava o baile da Chic Show discriminava quem frequentava o baile do Zimbábue. Era um negro, só que eu sou um negro, classe média. O outro é um negro pobre, né? Eu não vou me manter essa relação. Então você começa a perceber que você tem uma complexidade muito maior nesse conceito que parece tão simples, que é a juventude. Fora que eu não vou aqui dizer o que é juventude, né? Porque juventude, eu posso dizer que eu sou jovem. Até quando é jovem, né? Se alguém falar Racionais é jovem, eu acho interessante. Mano Brown tem 44 anos. Né? 44 anos. Se ele for jovem, eu sou pós-jovem, né? Sei lá. Eu estou encostado. Mas não vamos nem... Tem muito movimento de juventude, tem fulano de 50 anos na direção. Né? Não, tem algumas características de juventude que é meio ruim, né? Queda de cabelo, embranquecimento de pé, de pelo. Você começa a ficar com o pelo mais branco, você deixa de ser batista para ser tio. Quando você virar tio, e principalmente quando você virar pai, aí seu filho vai ficando envelhecendo, acabou. Mas eu até coloquei, para mudar, eu coloquei uma música no Facebook do Arnaldo Antunes, não sei se vocês ouviram, mas se vocês ouviram, vale, Envelhecer, né? Que ele fala uma música que ele fala que a melhor coisa é o envelhecer. Aí eu coloquei, não é, mas eu gostei da música, que melhorou o meu astral. Então, porque a mesma coisa eu vou descobrir quando eu vou discutir o hip hop. Ontem nós tivemos uma mesa que eu gostei do trabalho que a professora apresentou na conferência sobre hip hop.
que ela mostrou, e fazendo uma comparação entre hip hop norte-americano e hip hop brasileiro. Um tanto quanto defasado, né? Por quê? Porque o hip hop mudou. Ele tanto mudou nos Estados Unidos como ele mudou no Brasil, até porque os seus protagonistas, os seus sujeitos, mudaram porque eles envelheceram. Hoje você fala de hip hop querer colocar Racionais na frente, você já mostra que você é da velha guarda e você já está meio superado, né? Porque hoje você tem que colocar na frente no mínimo o Emicida, né? Que é o hip hop, ele se divide muito em old school, né? E new schools e old school, né? Nova escola e a velha escola. E é uma coisa geracional. Nova escola é quem está chegando agora, velha escola é quem já tem história, quem já está aí há mais tempo, né? Racionais é velha escola, né? E hoje, e mesmo quando eu estudei o hip hop, eu descubro que dentro do movimento hip hop existem pelo menos duas vertentes. Tem outras, mas eu descubro na minha pesquisa. Uma vertente que diz que o hip hop é movimento, uma outra vertente que diz que o hip hop é política, né? Cultura, quer dizer, movimento ou cultura. E quem pensa que o movimento é cultura, ele até aceita quem pensa que é política, mas ele vai dizer, quem pensa política principal, empobrece a cultura. Agora, quem pensa política, desvaloriza o cara que pensa cultura. Ele vai dizer, esse cara, ele não vê o hip hop com a força que ele deve ter. Ele é um cara tanto quanto alienado. O hip hop tem que fazer revolução, tem que transformar. Ou seja, duas visões exatamente diferentes. Basta isso? Não. Teve um rapaz que veio dos Estados Unidos, nós tivemos uma longa história. Por quê? Porque ele vai descobrir o hip hop gospel, né? Que é o hip hop que vai usar a igreja, né? Como salvação. Mano Brown, a gente estava conversando com o Carlão, Mano Brown, que escreve agradeço a Deus aos orixás, hoje é evangélico. Ele não canta mais agradeço a Deus e aos orixás. Ele agradeço a Deus e... Porque hoje ele não é mais do adepto da religião de matriz africana. E fora isso, você vai ter outras vertentes que vão surgir no interior desta coisa bastante complexa, que é o movimento hip hop, que junta pelo menos três grandes elementos, a dança, o canto e o grafite, né? Que você, só pensando no hip hop, não pensando no grafite e nem na dança, que vai se também explodir nas suas formas, né? Você vai ter pessoas que vão sair desse meio, vão se deslocar, e hoje tem o tal do funk ostentação, né? E o funk ostentação, o funk surge dentro do movimento hip hop. O funk é o rap, só que tinha um rap de Miami e um rap de Nova York. E há uma divisão muito fantástica no Brasil, diferente dos Estados Unidos. O funk nos Estados Unidos ele era mais politizado e não é o rap, mas o Miami Beat era um tanto mais alienado. E aqui o rap de Miami vai virar, o Nova York vai virar mais politizada. Há uma inversão que agora tem que relembrar. Então o que eu queria colocar? E outra coisa que me preocupa, não só na questão da identidade, da juventude, mas da identidade, essa questão do negro, né? As pessoas pensam negro e é duro, porque ele pensa negro, né? Essa mesa já é um problema para muita gente. Por quê? Tem dois negão, Rastafari, e para piorar, dois antropólogos. É uma adenda para mim fica terrível, né? Eu era professor em São Paulo de História, e eu era professor de História, e aí eu me chamo João Batista. E eu acabei entrando numa escola que eu substituí um João Batista.
Ele era João Baptista, mas depois não fala João Batista. Ele era negro, eu sou negro. Ele era raça, eu era raça. Aí era um problema sério, né? Porque ninguém sabia quem era quem. Porque para todo mundo negro é tudo igual, né? Eu falo de negro. E aí qual é a questão? Hoje as pessoas estão dando aula sobre negritude e acham que falar que é negro é determinar um tipo e uma forma e um único caminho que a pessoa tem que exercer para demonstrar ou viver, ou sei lá, ou assumir essa negritude. E qual seria? Tem que ser do candomblé, tem que andar com rasta, tem que não sei o quê. E não é bem assim, né? Nós temos negros católicos. Nós temos negros que eu estou dizendo aqui que não tem problema de se assumir, que não está em crise com a sua situação, que sabe que existe discriminação no Brasil, que ele tem que lutar contra essa discriminação. Tem negro rico, assim como tem negro pobre. Negro, né? Uma coisa, dá um exemplo para vocês. Nós temos o Pelé, que é o antípoda, né? Pelé é alienado. Quando o Pelé foi ministro de esporte do governo Fernando Henrique Cardoso, ele teve várias reuniões com o movimento negro. Não sei se você chegou em algumas, mas eu vi as fotos. Eu também não vi, mas eu vi as fotos. E as pessoas diziam, o discurso dele era outro. De dizer da questão do negro, que ele apoiava. O Cláudio Adão, que foi um jogador do Santos, que veio depois do Pelé, e alguns outros jogadores também acabaram confirmando, dizia que quando eles entravam, que eles chegavam no Santos, um jogador negro jovem chegava no Santos, ia jogar com o Pelé ajudava o camarada. Se o cara era da defesa, o Pelé não driblava. Se era do ataque, ele ficava ensinando como o cara chutar e tal. Mas ele não publicizava essa questão. Ele nunca saiu assumindo isso, né? Por N questões. Aí você pega o Paulo César Caju, acabou, o Paulo César Caju assume explicitamente que existe racismo no Brasil, Pelé é um alienado, o futebol brasileiro é racista, e ele vai para as cabeças. Mesma coisa aquele Romeu Cambalhota, né? Hoje a gente tem aqui no Brasil um Neymar, que começou preto e hoje é branco. No Brasil pode isso, né? Eu, infelizmente, não tenho esse direito, eu acho sacanagem, né? Eu acho, de ser um pouco de branco, que é legal. Pô, o Neymar, eu nunca me dei conta disso, mas não lembro quem foi, colocou no Face. O Neymar novinho jogando no Santos na categoria de base, o cabelinho crespinho e tal, e o Neymar no Santos matando a pau e começando a ganhar dinheiro, moicano, cabelo liso, tal, e aí de repente pode arroz, eu acho que usa, sei lá, clarinho, né? Enquanto você pega aquele outro jogador que jogou na seleção brasileira agora, pô, gente, o Negão, ótimo, tem, não foi o que fez o gol contra, não é o, não o outro, putz, vocês estão falando todos, Ramires, mas todos vocês outros que falaram, eu concordo, o Ramires, o William e o Jô, mas eu, porra, droga, né? Não, ela falou verdade, mas todos eles é verdade. E o que eu vou falar serve para o Ramires, mas também serve para o William, serve para o Jô, que são caras que assumem a negritude. Por que eu vou chamar o Ramires? Porque o Ramires foi o único que apareceu na televisão com a mulher, o filho, todos negros. O Jô também. A mulher dele foi grávida no Esquenta e tal. Então você tem essa dicotomia que mostra que essa questão ela é mais complexa. Para a gente pensar em juventude, identidade, não é pensar de uma forma amorfa. Você pode às vezes ter um militante de negritude, e assumir umas atitudes que o movimento negro não vai conseguir entender.